Olá, você que está chegando aqui no meu canal do YouTube pela primeira vez, muito bem-vindo, bem-vinda. Eu falo principalmente aqui sobre diabetes porque esse é o meu propósito, tratar pessoas com diabetes e também com doenças crônicas, porque faz parte da minha história. Vou entrar aqui ao vivo também no Instagram e fiquem comigo. Quem assistir a gravação até o final, deixe seu curtida, seu comentário. E também envie para aquela pessoa que você. Olá, muito bem-vindos aqui no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Muito bom, todas as segundas-feiras eu faço live ao vivo falando sobre diabetes e o que causa. Bem-vindos quem estão aqui, quem está aqui ao vivo no Instagram, bom dia. Rita, e então, por que eu falo sobre diabetes e sobre o que causa a diabetes? Por que isso é tão importante? Porque se a gente não olhar para a causa real, a gente vai continuar chovendo no molhado, porque é o que a maioria de nós fazemos. A gente fica tentando apagar um incêndio enquanto a gente não tira aquela gasolina que está sendo jogada inconscientemente na raiz do fogo, do incêndio que está acontecendo, né? Então a gente fica muito focado em acreditar que é apenas alimentação, a gente fica não focando naquilo que é essencial quando a gente não sabe o que está causando a nossa hiperglicemia ou também nossas outras doenças crônicas, né? Então, esse esforço constante que a gente faz, além de trazer resultados apenas temporários, claro, se você tira totalmente o açúcar da alimentação, você pratica atividade física, vai dar resultados temporários, com certeza, e é necessário também cuidar dessa parte, porque o Dr. Hammer foi bem claro, ele disse, o envenenamento constante faz uma doença crônica se desenvolver. Foi o assunto que a gente trabalhou no último encontro da comunidade, do pessoal que participa da comunidade Despertar. Bom dia, colegas lindas que estão chegando aqui no Instagram. Então, quando a gente continua assim, envenenando constantemente, às vezes não precisa ter um conflito biológico por trás de uma doença, porque o envenenamento ele causa inflamação, ele causa infecções, ele está por trás da fermentação do nosso corpo, né? Então, o envenenamento você todos os dias você comer aquilo que não te faz bem. Então, a alimentação muito errada, com certeza vai impactar também diante de qualquer doença crônica, qualquer doença que você estiver desenvolvendo, né? Mas porque isso não cura a doença. Tem pessoas que eu já conheci pessoas lá no passado, um ex-patrão meu, quando ele desenvolveu um câncer, ele foi ele decidiu não focar, não seguir o tratamento da medicina convencional. E o que ele fez? Ele tirou totalmente a alimentação, ele mudou totalmente a alimentação dele. Ele não fez atividade física, mas ele parou de se alimentar de tudo que era de origem animal e também tudo que era de origem industrial. Ele passou anos se alimentando só de vegetais. E faz muitos anos, depois não vi mais ele, mas ele era uma pessoa forte, grande. Ele ficou muito pequeno, ele ficou muito magrinho e eu encontrei ele alguns anos depois. Ele não tinha mais câncer, mas também não sei quanto que deu de continuidade na saúde dele, quanto progrediu, né? No caso, quanto ele se manteve só com os alimentos, só com a alimentação de origem vegetal, só de plantas, frutas. Foi muito radical.
Ele foi de muita opinião, né? Então, não sei dizer se deu muito certo, mas ele conseguiu vencer o câncer na época, contra tudo e contra todos, tudo que diziam, né? Mas em relação à diabetes, eu não sei há quanto tempo, quanto de prazo também isso vai dar resultados, porque nós diabéticos, nós somos muito brabos, muito irritados, muito ponta de faca, né? E ao mesmo tempo a gente tem dificuldade em persistir nas nossas escolhas, né? Então, no caso desse meu amigo, desse meu ex-patrão, ele persistiu, ele decidiu a se alimentar só de legumes e frutas, e foram anos de muita. Ele se privou de tudo para conseguir, né? Então, se nós diabéticos, talvez, se a gente conseguir fazer isso, pode ser também que nossa biologia mude, mas aí não tenho também exemplo concreto. Mas esse não é o assunto de hoje. Hoje o assunto é porque a diabetes aparece quando a gente envelhece. No caso das mulheres, é muito comum ela aparecer na menopausa, depois dos 40, depois dos 50, e tem gente que aparece depois dos 90 e ela ainda vem rápida, muito forte, né? Então, sempre tem um fato causador, isso já expliquei bem nas outras lives. Toda pessoa que chega na diabetes, na idade que ela chega, aconteceu um fato ou vários fatos, pequenos fatos inesperados, né? Então, a pessoa com diabetes tipo 2 é diferente da pessoa com diabetes tipo 1, não importa a idade que a pessoa está. A tipo 2, a pessoa fica revivendo traumas pequenos, várias pequenas situações onde a gente fica resistindo. É tipo umas birras internas que a gente faz contra muitas situações pequenas. E já a diabetes tipo 1, a pessoa vive um impacto muito grande e aquilo tem o significado: eu não consigo viver com isso. Isso é muito pesado para mim. Aí a pessoa é algo mais forte, mais pontual. Então é um pouco diferente de quem tem o diagnóstico da tipo 1, tipo 2 nesse sentido. Mas isso não tem muito a ver com o excesso de insulina, com falta de insulina, porque todas as regras quebram quando a gente vai nessas regras. Medicina convencional diz que quem tem muita insulina e que tem muita glicose tem diabetes tipo 2. E alguns médicos falam, se tem pouca insulina, então já pode ser que é tipo 1. Eu fui diagnosticada recentemente com diabetes tipo 1. Mudaram o meu diagnóstico. Não tenho muita insulina, então agora alguns médicos me dizem que é provável que eu seja diabética tipo 1. Já outro médico especialista me falou não. Diabetes tipo 1 é só se você não tiver nada de insulina. Então nem a medicina está chegando num acordo com isso, né? Para mim não me importa muito isso. Importa que eu consiga continuar mantendo a saúde. Bom dia, quem está chegando aqui ao vivo no Instagram, quiser deixar seu comentário, né? Mas falando em diabéticos, por que é prejudicial a gente cuidar em excesso o que a gente come em relação à diabetes? Porque o que eu vejo que acontece, o que eu vejo também que aconteceu comigo, né? As pessoas fazem assim, fazem meses de total abstinência de tudo. E, de repente, elas têm efeito colateral. De repente, tem efeito em. Aparece um outro diagnóstico que elas não estavam prevendo. Aí, o que acontece quando a gente é muito radical? Principalmente nós que somos diabéticos. Quando a gente é muito radical, a gente se frustra mais uma vez. Mais uma vez, a gente tem a certeza de que a gente foi enganado. E isso deixa nosso emocional mais abalado ainda. Isso nos deixa com mais raiva por dentro. Raiva de quem? Muitas vezes de nós mesmos, de termos sido mais uma vez ingênuos e de termos acreditado mais uma vez em algo que nos enganou, né? Então,
é uma coisa assim bem nítida na minha vida. Eu vejo isso muito quando eu entro em um curso, compro algo, ou mesmo sigo algo assim que alguém fala, não, isso é certo que funciona. Aí pratica um tempo, meses, às vezes até um ano, e não dá resultado, não dá aquele resultado que a pessoa prometeu. Aí é mais uma frustração. Aí cai de novo lá no fundo do poço. Aí o que que vai acontecer? O corpo vai começar a produzir mais glicemia e entra na parte da insuficiência cardíaca que nós diabéticos temos, né? Então, por que nós diabéticos temos problemas cardíacos? Porque a gente quer fazer tudo na força, a gente quer fazer. Então, se eu entro, por exemplo, numa mentoria, eu pratico todos os dias, faço tudo certinho, e depois de tantos meses eu não tive o resultado que foi prometido, o meu coração vai viver uma frustração muito grande, um conflito de sobrecarga, conflito de território, tudo que impacta o coração vai estar bem envolvido. Acho que é o comentário da Gláucia. Meu pai teve diabetes senil, tinha mais de 70 anos é adolescente, né? Nós estamos chegando lá. Ele faleceu com 75 com problema cardíaco, né? E o pai era muito raivoso, né? Então, olha quantas situações que aconteceram ali com ele. A parte senil é uma coisa, a parte da raiva é outra coisa, problema cardíaco é outra coisa, né? Mas todas essas coisas são vários conflitos que ele viveu e todas elas podem ter contribuído com a morte dele, né? Dele precisar da glicemia para sobreviver, mas aí o coração não suportou. Por isso que a pessoa que, digamos, com 70 anos, que nem o pai da Gláucia, ele foi diagnosticado, ele começou a tomar remédio para diabetes, pode ter normalizado a diabetes, pode ter começado a tomar remédio para o coração, normalizado também, parece que está tudo bem, mas a questão da raiva não normalizou, porque isso não tem remédio. Para raiva, a senilidade que é o remédio para raiva. Então, se ele entrou num quadro senil, é porque ele estava sofrendo muito com isso. Então, quando isso o Dr. Hammer também comprovou. A pessoa que vai para o apagão do cérebro, que vai apagando, a pessoa vai se tornando senil, tem o propósito biológico de tirar o sofrimento que a pessoa está vivendo, diminuir o sofrimento. Então, é um recurso natural do corpo. Aí tem outros que chamam de depressão, que chamam de Alzheimer, mas é um recurso, por exemplo, provável que, não sei se deu tempo, Glaucia, dele ter o diagnóstico de Alzheimer, porque é um dos caminhos do Alzheimer. A diferença da senilidade é a pessoa que começa a esquecer muito e tem quadros de raiva, de agressividade. Aí ela é diagnosticada com Alzheimer também, né? Não é só senil, mas às vezes, no caso do pai, como teve problema cardíaco e diabetes, pode ser que o quadro não chegou a tempo não deu tempo dele desenvolver um Alzheimer crônico e por isso nem sempre dá tempo de ter o diagnóstico, né? Mas se ele sobrevivesse a situações cardíacas e a diabetes, provável que ele iria para um Alzheimer, que com o tempo ele poderia tirar toda a medicação da diabetes, que é um dos caminhos que as pessoas com Alzheimer fazem. Elas tiram, elas podem é, diminuir a medicação para diabetes, porque a raiva vai acalmando, né? Uma das coisas que acontece na menopausa, na adolescência, nessas fases de maior mudança da nossa vida, é a gente lembrar inconscientemente de coisas que a gente esqueceu. Então, poucas pessoas sabem, conscientemente que aquele trauma, aquela raiva que ela vive nessa fase, como no caso o pai da Gláucia, essa raiva que ele, com certeza, na vida, na maturidade, ela vai sendo mais, ela vai se potencializando. A gente vê as pessoas envelhecem
ou elas ficam mais sábias, mais queridas, que são raro, ou elas vão para agressividade, rabugice. É comum as pessoas novas a verem, olhar para as pessoas idosas, nossa, só, é só questão de ficar mais velho e ficar cada vez mais rabugento. Tem até um ditado que a gente fala muito, eu mesmo uso ele muito. Imagina, quando a pessoa nova é rabugenta, reclamona, eu sempre digo assim, imagina quando ficar velho, né? Porque é normal a pessoa que não se trata psicologicamente, emocionalmente, se ela já é raivosa, se ela já é reclamona, aos 20, aos 30, aos 40, imagina quando ficar velha, né? Ela vai piorar. Por quê? Porque ou a pessoa adquire sabedoria na menopausa, ou ela fica com mais rabugice ainda, né? Ah, ele faleceu faz 32 anos, então ele não desenvolveu a demência porque o cardíaco não suportou, né? O coração já deu ali co- já terminou com a vida dele, né? Por causa da parte do coração, né? Que não suportou o processo, né? Mas o próximo passo depois do senil é Alzheimer ou demência, né? É o apagão completo. Então, a maioria das pessoas não sabe que tudo aquilo que acontece lá na vida intrauterina impacta os resultados que a gente tem para o resto da nossa vida, né? É, tem várias ciências que estudam isso. Por exemplo, quem é do corpo explica, dos traços da personalidade, tem várias linhas de pesquisas, assim, de pessoas que olham para o corpo físico da pessoa e descrevem quais os traços dessa pessoa, qual personalidade ela tem. Por quê? Porque lá na vida intrauterina e nos primeiros 5 anos de vida, a gente vai formando, moldando todo o nosso corpo físico e também o nosso corpo emocional e também o nosso corpo psicológico, né? Então, aquela raiva que você vive lá aos 60, aos 70 anos, ela tem sua raiz lá antes dos 5 anos. É, quando fiz a leitura do meu traço de personalidade, alguém de vocês já fez lá dos traços de caráter, lá o Corpo Explica, desenvolveu muito isso, né? Uns anos atrás, tem muita gente que fez essa formação. Então, quem fez as leituras dos traços corporais, o meu deu grande parte oral, que é a parte da pessoa que tem obesidade, da pessoa que tem conflito de abandono, que desenvolve mais perto dos 4, 5 anos, e também outro traço bem profundo, forte que eu tenho, que foi um dos mais altos, o segundo mais alto, é o traço do esquizoide, né? Que é aquele que é da vida intrauterina. Então, o formato do meu rosto, do meu corpo, ele se forma lá na vida intrauterina. Por quê? Porque a negócio também já fez a leitura, né? Foi algo assim que foi bastante expandido alguns anos atrás e faz muito sentido isso, né? Então, o jeito que a gente vive lá dentro da barriga, o jeito que a gente sente, aquilo que se passa dentro da barriga da nossa mãe, impacta para sempre a nossa vida e vai dominar a nossa vida se a gente não se tratar no nosso psicológico, no nosso emocional. A Giovana fez com a Meg, eu conheci a Meg também, mas eu fiz com outras duas pessoas, né? E deu 35 oral e 30% rígida. Olha só, a pessoa, daí o formato do teu corpo, do teu rosto já só sobra 35%, 65 dá ali, só sobra 35 para os outros três traços, né? A Glaucia é rígida, masoquista e psicopata. Mas a psicopata é quem governa. Então, e ajuda muito a gente saber isso. Eu tenho a psicopata bem pequenininho e também o outro, que eu esqueci o nome, é, também tenho pouco, né? E o grande meu é oral, que é a sensação de abandono, a sensação é o do, esqueci agora o nome, ele é o do, e o rígido também, né? Oral, rígido e esquizoide, né?
Então, por quê? Porque meu corpo mostra isso? Porque a pessoa conseguiu ler os meus traumas olhando para o meu físico, sem conversar comigo? Porque o corpo desenha, e ele é desenhado lá dentro do útero e até os 5, até os 7 anos, por causa das interações que a gente psicologicamente, emocionalmente vive com nossa mãe e com nosso pai, né? Então, imagina um bebê lá dentro da barriga da mãe, quando você estava lá na barriga da tua mãe, o que que você viveu? Você foi ali que foi formando teu fígado, ali que foi formando tua pele, ali que foi formando a raiz do cabelo, os teus órgãos internos, né? Então, quando foi formando o fígado, por exemplo, o fígado, ele tem três tipos de tecido. Ele tem o tecido que é o parênquima, que é aquela parte que é a carne vermelha, tem o tecido que é os ductos, onde passa o líquido, onde liga o pâncreas, liga o fígado, a vesícula, o estômago, onde passa todos os líquidos. E daí tem o outro, onde fica o depósito da bilis. E esse fígado, ele se forma lá dentro da barriga da mãe. Então, se a mãe passa muita raiva, muita situação de que ela não consegue digerir, automaticamente a criança desenvolve um fígado potencializado para aprender a digerir raiva. Por quê? Porque não tem como ser diferente, porque o cordão umbilical, as sensações, tudo isso passa. Então, se a mãe, por isso que é muito importante a gente conhecer como foi a vida da nossa mãe, do nosso pai, no tempo que a gente foi gestado lá dentro do útero e quando a mãe foi gerada no útero da mãe dela, tudo isso fica desenhado na nossa biologia, porque os nossos órgãos, eles são construídos naquela fase. Então, quando tua avó estava na barriga da tua bisavó, o fígado dela foi construído fisicamente. Ele aprendeu a crescer de tamanho conforme a necessidade que a mãe dela estava passando, né? Então, aquilo que parece genético não é genético. É aquilo, a mesma raiva que a tataravó passou durante a gestação da bisavó, a bisavó desenvolveu uma capacidade maior no fígado para digerir. A avó que estava sendo gestada depois dentro dessa mesma pessoa, ela também, o fígado potencializou mais essa parte e até chegar em você, o teu fígado também cresceu mais essa parte, né? E por que estou falando do fígado? Porque o fígado é quem digere a raiva. Imagina quem tem problema de muita raiva, que nem a Glaucia estava comentando, o pai dela com diabetes, com senilidade e problema cardíaco, não é genético. É porque a raiva que ele não conseguiu expressar, não conseguiu curar, tratar, colocar para fora, aquela raiva fez com que o fígado dele, o coração dele não suportasse e produziu uma diabetes. Aí isso é explicado pela medicina convencional de a doença do metabolismo, o metabolismo que nos ataca. Claro, porque o metabolismo ele é movido por aquilo que a gente sente. E por que isso vem aos 70 anos e não veio aos 20 anos dele? Por várias razões, né? Aos 20 anos, o fígado dele era mais jovem, ele conseguia digerir muito mais, né? Aos 50, o fígado já perdeu bastante. Imagina, vira pura cicatriz, né? Ele vira tipo umas só cascas, né? É quase como só um carvão. E aos 70 anos, um fígado que ficou com raiva durante 70 anos, digerindo aquela raiva, aos 70 anos o fígado não consegue mais dar conta. Então, certeza, Glaucia, que ele tinha gordura, ele tinha problema no fígado também. E não foi tratada a causa real. Então, quem tem gordura no fígado ou má digestão, eu agora não tenho gordura no fígado. Eu tenho um outro ponto lá no fígado, que eu fui num médico homeopático, que faz os exames lá por biorressonância, biopedância, mais uns outros lá. E a minha gordura no fígado está 100% boa, já tive lá uns 4 anos atrás, quando eu aposentei, eu desenvolvi gordura no fígado porque eu tinha
eu passei o medo da falta. Então, quando aposentei, a gordura no fígado, ela vem do medo da falta, da sensação de faltar dinheiro para eu sobreviver. Agora, nessa fase que eu estou vivendo, o meu fígado está dizendo: tá muito pesado, você queria ter mais resultados. Aí pode afetar o cardíaco. Então, eu preciso tratar essa parte do fígado, que não é a parte do parênquima, que não aparece como gordura no fígado, que não aparece em nenhum exame de laboratório, mas tem a ver com cansaço físico, tem a ver com irritabilidade ao acordar, mau humor. São coisas mínimas que a gente precisa ser o nosso próprio médico, né? Então, quem está aqui, uma Gláucia, a Lilian, quem está aqui que já é da comunidade Despertar da Diabetes, ali a gente está aprendendo a ser o nosso próprio médico. O que que é isso? A gente se observar. Eu vivo por que horas do dia que eu tenho mau humor, como eu vou dormir, como eu acordo, o que que eu sinto, o que que eu penso. Eu preciso me observar se eu quero saber como me curar. E não é difícil, porque se eu consigo entender o que que causou o meu mau humor ao acordar de manhã, é só eu me observar 2, 3 dias, eu já vou entender por que que eu estou acordando cansada. A gente acha muitas vezes que a gente acorda cansada, a gente acorda indisposto. Às vezes é só um pensamento de rabugice que está lá. Aquele mesmo que a gente tinha lá desde criança, ele vem à tona. Ah, não, vou dormir mais um pouquinho. Não sou obrigada a levantar. Alguma coisa, um pensamento assim pequeno que vem à tona nesse momento, é, quando a gente acorda ou quando a gente vai dormir e não consegue dormir. Deixa eu ver. Ah, a Glaucia descobriu com a leitura dos traços lá que ela como sair da paralisação, né? Então, a paralisação é o que faz a gente ir à morte mesmo por diabetes. Qualquer sintoma que você tenha, qualquer diagnóstico que você tenha, se teu diagnóstico é diabetes tipo 1, tipo 2, se você tem problema do coração, se você tem problema de obesidade, se você tem problema na visão, se você tem problema nos pés, se você tem problema de pele seca, de queda de cabelo, não importa. O que faz você ir a óbito por diabetes e por consequências da diabetes é entrar na paralisia, é parar de se movimentar, no sentido assim, nossa, agora minha vida ferrou de vez, agora eu não vou mais conseguir achar solução, né? Então é aquela paralisia psicológica de não fazer mais nada para de desistir de viver mesmo, né? A minha maior dor é traição e injustiça. Saber disso me trouxe mais equilíbrio emocional. Sei, nossa, a traição, o que que causa a dor da traição? A raiva. Meu Deus, eu não posso confiar nem na minha mãe. E de onde que vem a dor da traição? Ela vem lá do momento do parto, pode vir. Então, se você estava lá, nossa, tá tão bom aqui dentro da barriga da minha mãe, tá tão confortável, tá gostosinho, tá quentinho, minha mãe é uma pessoa tranquila, e eu não quero nascer porque lá fora eu não sei o que que me espera, não é consciente, mas a criança está ali, está sossegada, bem ou mal, ela está protegida. Aí no momento do parto, por algum motivo, a criança está de costas, está é, com os pezinhos para baixo, algum motivo ela não nasce naturalmente, ou é forçado também o parto, a criança não está pronta para nascer e o parto é induzido por medicação, por fórceps. E o que acontece com a criança? Ela é obrigada a nascer. Isso já é uma traição, isso já é uma injustiça para quem está se sentindo seguro, né? Então, a dor da traição e da injustiça, ela está se repetindo desde criança dentro da gente. Eu tenho muita dor da traição e da injustiça também. Então, se alguém mente para mim, eu ainda semana passada atendi uma pessoa, ela disse assim: eu suporto tudo nas pessoas, mas a pessoa que vem e me conta uma mentira, ela fala algo que não é verdade, meu Deus, isso eu não consigo perdoar. Podia ser
por exemplo, uma cliente que desmarca um horário porque inventa uma desculpa e depois ela descobre que essa desculpa não era verdadeira, né? Para ela, isso causava tanta raiva, tanta revolta, tanto nojo. Pronto, isso já dá diabetes, porque se eu não suporto uma pessoa que prega uma mentirinha em mim, porque dizer que está com um problema e a verdade é outra, porque as pessoas arrumam desculpas furadas, né, para não cumprir um compromisso. O problema não é a pessoa arrumar essa desculpa. Só que se você sente raiva, se você não consegue viver com isso, você não consegue suportar uma desculpa furada de alguém, o problema está em você. É você que não está conseguindo viver com as injustiças, com as traições, né? Então, toda dor que você sente, olha para o teu, escreva aqui para mim, qual é o teu problema? A Gáucia já colocou, né, que a traição e a injustiça é uma das dores maiores dela. Conte aqui para mim, você que está aqui ao vivo, também quem for assistir a gravação no YouTube ou no Instagram, né? Para dizer o que mais te irrita, o que mais te sabota, né? Eu, para mim, uns anos atrás, quando meu marido contava histórias, eu dizia assim: eu suporto qualquer coisa, mas não vem me contar uma história que não é verdade, né? Porque tem pessoas que aumentam, né? Tipo história de pescador. Pegou um peixe de meio quilo e tira a foto lá, é 2 quilos. Os pescadores fazem isso, sempre fazem, né? Então, eu como convivo com bastante pescadores, eu sei o quanto o pescador faz isso. É um jeito de mentir para quem não foi pescar junto, né? E isso para mim me irritava muito. Quando ele tirava foto de um peixinho desse tamanho, de meio quilo, e aquele peixe estava aqui assim, do tamanho dele, né? Parecia que tinha 5 quilos, né? Eles seguravam daquele jeito lá para não aparecer, né? Tudo cheio de artimanha. O problema não era eles tirar essa foto com o peixe daquele jeito. O problema era eu que ficava brigando com isso. Então, por que te irrita? Deixa eu ver. A Glaucia comentou que haja terapia e resiliência quando pai e mãe são pessoas raivosas. Sim, quando a gente nasce. E quem não teve pai e mãe raivosos, né? Não existe isso, né? E nós também somos, né? Pai e mãe raivosos, né? Então a gente passou os traumas para os nossos filhos também, né? Também a Giovana também não consegue viver com as mentiras. A Lili é mais com também as injustiças, né? Então, às vezes, por ali, a gente consegue, por exemplo, quem não consegue conviver com injustiça tem problema no intestino. Às vezes tem problema de anemia também. Por quê? Porque é o intestino que dizem que é o segundo cérebro, e de fato faz algum sentido, né? Mas a pessoa que tem anemia, o que acontece? O intestino, a primeira parte do intestino ali, o intestino delgado, ele é responsável para absorver os nutrientes do leite, das frutas, da carne, de tudo aquilo que você ingere. O intestino delgado, que é a primeira parte, que é aquele que fica pertinho do estômago, ele tem ainda coisas que ele tem que absorver e para mandar para a corrente sanguínea, através do rim. Tudo aquilo é metabolizado através do fígado, né? Então, a pessoa que tem a dor da injustiça, a Rita também é da injustiça, e que bom que vocês estão partilhando aqui, porque é uma das dores, todas vocês são diabéticas, pré-diabéticas, cardíacas, assim como eu também, né? A dor da injustiça, a dor da mentira, ela impacta todo o funcionamento do nosso metabolismo, funciona o funcionamento do nosso fígado, do nosso rim. Como eu estava falando, a parte do primeiro do intestino delgado, ele é responsável para absorver os nutrientes que o estômago e o fígado ainda não digeriram, ainda está em forma de massa, de alimento, né? Aí a pessoa desenvolve uma intolerância à lactose ali. Como que o intestino vai absorver nutriente se a pessoa tem intolerância à lactose? O fígado
Quem tem intolerância à lactose é ali que acontece. O intestino está muito permeável, muito fininho, muito estragado, por causa de muitas injustiças que você viveu desde lá na barriga da tua mãe ou nos primeiros até os 5 anos de vida, porque você viveu muitas injustiças. Voltando de novo um pouquinho sobre esses exemplos lá das injustiças lá na nossa infância. Uma menina, ela nasce já apaixonada pelo pai. E o que que acontece? A mãe dorme com o pai. Isso é injusto para uma menina, para uma criança. Não sei se vocês lembram. Eu lembro perfeitamente. Foi lá para os 8, 10 anos que eu descobri que minha mãe dormia com o pai e eu não podia dormir com ele, porque eu era apenas a filha. E isso me gerou muita raiva do meu pai, porque minha mãe tinha mais direito do que eu. Interpretei isso como injustiça, porque não é justo. Eu que gosto tanto do meu pai, eu faço tudo por ele, e minha mãe que vive brigando com ele tem mais direito do que eu. Então depende muito do jeito que, não sei se vocês lembram de vocês quando vocês descobriram que a mãe e o pai tinham pactos em comum que você não tinha com o pai, né? E quem é homem, que tem os pactos com a mãe, também acontece isso. Muitas injustiças que a criança entende que é injusto. Deixa eu ver o comentário da Giovana. Recentemente descobri o rim direito e é ureter aumentado congênito, não é bem verdade, e tem olhado para isso, né? Congênito, se você descobriu agora, você não sabe se é congênito. Você saberia se era congênito se você tivesse feito o exame ao nascer e já estava aumentado, né? Então, é bem mais provável, porque se ele fosse congênito, você já teria perdido o rim. E se o uréter está aumentado, é porque tem problemas de circulação, de vida ali. Qual é a função do uréter do rim? Ele aumenta de tamanho para que consiga passar mais fluxo ali. Então, se ele precisou aumentar de tamanho, é porque estava passando pouco fluxo, pouca autoconfiança, pouca confiança. Pode ser vários motivos ali. É falta de fluxo de vida que faz o uréter aumentar de tamanho, né? Então, a história de dizer que é congênito é uma escolha acreditar nisso. Se não tem exames anteriores que provam, há controvérsias, né? Então, a gente não precisa acreditar em tudo que dizem, porque isso tira por exemplo, você acreditar que é congênito. O que que acontece, Giovana? Não tem jeito, se nasceu com isso. E isso já vai te gerar mais paralisia. E se fosse congênito também, e não secou até hoje, está aumentado até hoje, é porque ainda precisa olhar para isso e fazer com que ele volte ao normal. E às vezes ele volta ao normal. Tem coisas que não voltam mais ao normal, né? Então tem coisas que eh, a gente não sabe o nosso futuro, a gente não é Deus, a gente não é todo-poderoso para decidir todo o nosso futuro, né? Então tem tantas coisas novas que a ciência está descobrindo que a gente já pode parar de acreditar em doenças congênitas, em doenças genéticas. Ai, que bom, Giovana. Eu sei que você é uma mulher já bem estudada, bem evoluída, que você já está, por isso que você está aqui, né, também, né? Então, quando a gente para de acreditar naquilo que nos paralisa, porque se eu acredito que minha doença da visão é genética, pronto, eu não tenho mais o que fazer com isso. É genética, coitada de mim. O que que vai acontecer? Tireoide vai crescer de tamanho, porque eu não posso fazer nada. Meu metabolismo vai mudar de funcionamento, né? Porque eu não posso fazer nada. Então, quando eu estou na impotência, o hormônio do glucagon muda de funcionamento. O que é o hormônio do glucagon? É aquele que produz a glicose, aquele que faz produzir, transformar aquele pão que você come em glicose. E se você tem pouco hormônio glucagon no corpo, o corpo não vai metabolizar nesse sentido, né? Então, tem tanta coisa que a gente aprendendo a ser mais leve, aprendendo a olhar para o nosso passado, né? Para nossa história,
A tua história foi moldada conforme, como a gente estava conversando antes, né? Aqui meus comentários aqui paralisaram. Deixa eu mandar alguma coisa aqui para ver se ele anda. Não está subindo mais. Opa, subiu. Então, tanta coisa que aconteceu na barriga da nossa mãe, que aconteceu nos primeiros anos, quando a gente estava lá se formando, lá, bebezinho, tudo que nossa mãe sentiu, tudo que nossa mãe pensou, para chegar até mim, até formar a minha personalidade, formar meu jeito de ser, o meu jeitão mesmo, minha persona, passou pelo cordão umbilical, que é algo físico, é algo biológico. Não passou só por energia, só por eh, ondas magnéticas, né? Passou pelo cordão umbilical. E o que que isso significa? Que parece que é genético, porque tá ali, tá no meu genes, né? Então, toda a percepção que minha mãe teve, digamos assim, olhe para a história da tua mãe também, olha, eu olhando para a história da minha mãe. A minha mãe teve 12 gestações que nasceram, né? 12 filhos. Eu sou a sexta filha que nasci, que minha mãe cuidou. E quando eu nasci, a minha mãe estava cuidando, a mãe dela, acamada, totalmente paralisada na cama. Naquela época, 61 anos atrás, sem luz elétrica, sem água, sem fralda descartável, sem ninguém para ajudar, sem carro para levar no médico, tudo assim. E meu pai trabalhava dia inteiro na roça. E minha mãe ainda ia na roça também. Minha irmã mais velha, que sempre assiste minhas lives, estava com 7 anos quando eu nasci. Então imagina se a minha mãe estava ali passando a mão na barriga, dizendo: Ô filhinha, você vai nascer bem, você vai ser uma pessoa saudável, você isso, você aquilo. Não tem condições, né? Porque ela estava muito preocupada com tudo aquilo que ela tinha para fazer, né? Então, quando a gente olha para a história da nossa mãe, para a humanidade da nossa mãe, isso a nossa mentora em comum, a Alessandra Camilo, sempre dizia muito, né? Quando você olha para a humanidade da tua mãe, você já tem meio caminho andado para sair dos teus traumas, da tua raiva da mãe, né? Porque se a gente olha, hoje a gente tem um filho, dois filhos, tem toda a mordomia, tem um celular para pedir medicação na farmácia, tem tudo pronto ali, mesmo que o marido às vezes não está presente, mas a gente tem tudo para se resolver sozinha. No tempo da nossa mãe, não. Então, quando a gente olha para nossa mãe e diz: Nossa, minha mãe era muito raivosa, minha mãe era muito isso, minha mãe era muito aquilo. A gente pode olhar para ela e dizer isso, mas a gente tem que ter muito amor no nosso coração e dizer assim: apesar disso, ela conseguiu com que eu nascesse, ela me deixou nascer, ela me deixou viver. Então, se a minha mãe, com tudo isso, ainda me deixou nascer, não tenho mais o que reclamar dela, porque ela poderia ter abortado inconscientemente, poderia ter caído para provocar um aborto, porque ela teve vários abortos espontâneos, né? Mas ela deixou nascer. Então, olhe para a tua história, olhe para a história da tua mãe. Quanta coisa que ela passou para que você pudesse nascer. E isso faz o teu corpo entrar em mais relaxamento, em mais calma. Você para de ter aquela birra com tua mãe. E tem o outro lado. A maioria das pessoas diabéticas, quando elas vêm até mim, quando eu começo a atender, eu pergunto: como foi a relação com tua mãe? Ah, coitada da minha mãe, ela só trabalhava. Coitada do meu pai, eles só trabalhavam, mas eles eram pessoas muito boas, né? Eles eram pessoas, nossa, que eles superaram tudo. Aí já encerrou tudo. Isso é uma mentira que a gente se conta. Porque quando eu falo coitado da minha mãe, coitado do meu pai, eu tô vendo eles lá deitados no chão chorando. Eu tô vendo eles sem energia. E eu sou grande, eu sou forte, né? Então, a palavra que eu uso para lembrar do meu pai e da minha mãe já diz de onde vem a minha depressão,
já diz de onde vem a minha tristeza, de onde vem os meus maus humores, de onde vem a minha não capacidade de conviver com as injustiças da vida. Porque se eu sou uma pessoa muito que não suporta uma injustiça, como a gente estava comentando antes, obrigada, Inês, que linda essa vivência, gratidão. Obrigada, tá, você estar aqui. Então, se eu não suporto uma pessoa que conta uma mentirinha para mim, de onde vem essa ideia de que uma mentirinha é um monstro? Se dói para mim escutar uma mentirinha, uma injustiça, qualquer coisa, se me dói, é porque tem uma ferida bem maior dentro de mim com a minha mãe ou com o meu pai. Por quê? Porque a gente forma a nossa personalidade até os 5, até os 7 anos. Então, se a gente foi criada por uma babá, viveu longe do pai e da mãe, não importa. Se eu fui dada para alguém, que me acontece, pessoas que são dadas em adoção, a raiva ainda é da mãe que deu, ainda é do pai que deu. Então, a raiva maior sempre está ligada com a família de origem, muito mais do que com a família que adota, né? Então, sempre, sempre, quanto mais a gente olhar para a história da nossa mãe, nosso pai e compreender, né, aceitar que aquilo que eles fizeram com a gente foi o melhor que eles puderam fazer, mas eu preciso olhar para a minha história. Se meu corpo fica doente, é porque tem ferida. Então não adianta eu dizer para mim, eu também fazia isso, fiz isso bastante. Não, meu pai foram os melhores para mim. Eu chorava só de lembrar deles, né? Porque eles foram os melhores, né? Mas quando eu choro, quando eu lembro do meu pai, quando eu choro, quando eu lembro da minha mãe, é porque tem uma tristeza, tem uma má água que quer sair. O choro, ele sempre representa, tipo, diante da morte de alguém que já partiu. E eu sinto muita tristeza porque essa pessoa não está mais aqui. Pode ter uma má água disso, né? Pode ter um rancor ainda. Porque se você, como eu estava falando, se você tem um sintoma físico ou emocional, bom dia. Se você tem um sintoma físico ou emocional, você tem coisas não resolvidas. Não adianta a mente ali, a mente tagarela ali, a gente se dizer que, nossa, a minha vida, meu pai e minha mãe, eu já tratei tudo, já fiz 20 constelações, já olhei para tudo isso, já fiz micro, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz curso daquilo e do outro. Se o meu corpo ainda está com sintoma, é porque ainda tem coisas, né? Então, quando você tem sensação de não conseguir ser capaz, depende muito do que teu corpo traz. Se dá alteração na tireoide, é porque você se sente muito lenta, você sente que você tem que fazer mais, né? E isso está diretamente ligado com a diabetes e com outras doenças, né? Quando você começa um projeto, você começa com todo o gás e depois você desanima. Você, ai, no começo parecia tão bom e, ai, agora não vai, agora acho que é melhor eu desistir. Tem coisas ali, tem dores ali do útero ou dos primeiros tempos de vida que você se sentiu traída, se sentiu que você não merece dar certo, né? Então tem a ver com a dor da traição, tem a ver com a dor da injustiça, tem a ver com a dor do abandono que você viveu ou dentro do útero ou logo depois, né? Então, para você saber de onde vem a tua diabetes, se ela vem na menopausa, se ela chegou aos 30 anos, se ela chegou aos 20, não importa a idade que ela chegou, naquela idade aconteceu algo. Então, na menopausa já está explicado que não é a menopausa, mas é toda a mudança que a gente passa nessa fase da vida, né? Então, isso faz com que nosso corpo traz sintomas para a gente olhar para os traumas que estão encapsulados ali, que estão ali guardados nas cegas, para a gente olhar para isso e colocar para fora, né? Então, qualquer fase que aparecer teu sintoma, sempre você precisa olhar. Que fase que eu estou passando? Então, se você está com 50 anos e você começa com diabetes aos 50, o que está acontecendo? O que aconteceu depois dos 48, depois dos 50, que você não está mais conseguindo digerir? Que você não está conseguindo mais levar de uma forma leve?
Aí ali tá a ponta do iceberg. Mas a causa, que nem vocês que já passaram por tratamento comigo, no tratamento individual, vocês já sabem que sempre a causa estava lá atrás, né? É a pergunta da Rita. A Rita está passando por tratamento comigo por outras situações, né? Não é pela diabetes, né? E a criança diabética? Também, se a diabetes começa, é raramente uma criança nasce com diabetes. Alguns casos sim, mas normalmente é diagnosticado logo depois, quando começa a dar um problema, daí faz os exames e ali aparece, às vezes com 2 meses, com 2 anos, né? Então, depende da idade que aparece. A criança que tem diabetes sempre tem tensão da mãe. Se for antes dos 7 anos, é da mãe, não tem assim dizer, pode ser do pai. É da mãe, porque a criança até os 5, 7 anos, a criança não enxerga o pai. É só a gente estudar as fases da criança. O pessoal que estuda mais a fundo como se forma a personalidade, como se forma a percepção da vida, né? Até os 6 anos, a doutora Eleanor Luzes, gosto muito de aprender com ela, ela fala muito da vida intrauterina, ela explica muito sobre os traumas da criança, né? Então, a criança diabética, ela tem coisas com a mãe que ela, no caso, assim, eu não consigo viver, não consigo viver isso, assim, é uma situação, pode ser muito forte de invasão de território ou de identidade, mas é coisa intensa, coisa forte, que a criança sente que não consegue sobreviver, diante daquilo que está acontecendo com ela, né? Então, sempre tem que olhar para a situação que a criança está vivendo. Aí, se é uma criança pequena, precisa tratar a mãe e olhar para os sintomas que a criança tem também, quais os outros diagnósticos, né? Porque ela nunca é só diabética, ela tem outros sintomas, físicos, emocionais, ela pode ser muito chorona, ela pode ter outros sintomas, que podem ter diagnósticos às vezes, né? Então, nunca. E se é depois dos 7, 8 anos, já pode ser a esfera do pai, dos irmãos, pode ser alguém de fora que está invadindo demais o território dela e essa criança não está se sentindo segura, não está se sentindo capaz de sobreviver sem muita glicemia, né? Aí também tem que ver se ela tem insulina, se ela não tem. Então tem que tem que ver todos os exames para ver. E pode sim essa diabetes, diminuir com o tempo. Ela pode ser sim tratada quando a criança entende que ela está segura, né? Então, o melhor remédio para uma criança diabética é a segurança. A mãe tem que se sentir segura. Não é a mãe só abraçar, dizer não, tá tudo bem, só falar por fora, porque a criança é do sentimento que vem, né? Obrigada, Giovana, até aqui. E também já vou encerrando. Então, quem ficou aqui, obrigada pelas contribuições, muito agradecida, né? E como eu comentei durante a live hoje também, eu tenho a comunidade, Despertar para Diabetes, Despertar da Diabetes, onde a gente faz um trabalho contínuo, continuado, tratando as causas, né? Vários de vocês que estão aqui estão nessa comunidade. E também, depende do caso, faço tratamento individual para a pessoa que tenha diabetes, né? Mas a decisão de se tratar sempre é da pessoa, né? Então, tem muita gente que me manda o pai, me manda a mãe, me manda o irmão. Não dá certo, porque vocês já entenderam, né? A pessoa tem que olhar para si, ela tem que ser seu próprio médico, né? Então, não é uma hipnose, não é coisas externas que vão resolver coisas tão sérias, né? Tem algumas doenças até que pode resolver com alguém de fora, né? Por exemplo, um câncer, pode, porque o câncer é diferente, o tratamento pode tratar por outra pessoa, mas ainda a decisão de sobreviver é da pessoa, nunca é do outro, né? Então, cada doença, cada sintoma é tratado diferente, mas a decisão de continuar viva, de ter um propósito na vida, de se reconstruir, isso é da pessoa, né?
Então, no caso da questão cardíaca também, todas as doenças de pele, cada um tem uma causa diferente que pode ser tratado e dentro do tratamento a gente descobre o que está causando e o que a pessoa pode fazer para mudar a rota, para mudar aquilo que está acontecendo com ela, né? Então, a solução existe, mas a pessoa precisa querer encontrar, viver a solução, né? Aí que está o bonito da gente se tratar com a medicina germânica. A pessoa que se trata uma vez, ela nunca mais vai ter a mesma vida. Ela nunca mais vai ter o mesmo, não vai estar mais no mesmo lugar. E se ela voltar para o mesmo lugar, que pode acontecer, sim, se a pessoa decide não melhorar, eu não consigo fazer nada, nenhum terapeuta consegue, nenhum médico. Se a pessoa quer voltar para aquele lugar de conforto, lá naquele buraco, ela vai pagar o preço também, né? Então, quem faz um tratamento aprofundado com a medicina germânica tem o degrau, tem os degraus que precisa para mudar de vida, para fazer a vida ser mais interessante, né? Então, gente, obrigada. Nossa, vocês que estiveram aqui no Instagram até agora comigo, vou fechar aqui para depois fechar o YouTube também. Vou encerrar aqui. Obrigada a quem esteve aqui. E se fez sentido para ti, envie essa live também para outra pessoa que possa ser beneficiada.